A palavra do Senhor com os irmãos. Estamos em Teoflotone há quase 13 anos, faz agora no finalzinho desse ano. 13 anos que Deus nos levou para aquele lugar e tem sido um tempo tão abençoado, tão gostoso ali. Até quando o Senhor quiser, nós estaremos servindo ao Senhor ali na segunda igreja. Você indo em Teoflotone, você precisa conhecer a segunda igreja. É a mesma proporção. Vir em Aracruz e não conhecer Jequitibá, você vai sem um pedaço, né? Você em Teoflotone, você tem que conhecer a segunda igreja. É a segunda igreja, Nagui, mas é uma igreja de primeira, viu, gente? Pensa numa igreja abençoada, é a segunda igreja. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 16. Mas antes de nós lermos o texto sagrado, ontem eu fiz a turminha fazer essa oração lá, né? E sempre eu peço para que a igreja faça essa pequena oração. Eu não me arrisco a ler a Bíblia sem pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus. Você vai fechar os seus olhos numa oração pequeníssima, bem pequenininha, e você vai pedir a Deus para falar ao seu coração. Só que os corajosos, eles vão completar a oração dizendo: Senhor, se o Senhor falar mesmo, eu vou te obedecer. Então, é uma oração que eu digo quase impossível que o Pai não atenda. Nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Então, feche os seus olhos e diga: Senhor, eu preciso ouvir o Senhor nessa manhã. E se o Senhor falar comigo, eu vou obedecê-lo. Os teus filhos oram, Senhor, e pedem ao Senhor uma palavra do alto que possa ministrar os seus corações nessa manhã. E nós bem sabemos, conhecendo o caráter do Senhor, o Senhor ama dar boas dádivas aos seus filhos. E uma oração como essa, eu que sou pai, escutando das minhas filhas algo parecido, dizendo para mim: papai, fala comigo para que eu possa te obedecer. É isso que nós estamos dizendo para o Senhor nessa manhã. E pedimos, por causa da tua bondade e da tua misericórdia, fale ao nosso coração. E se assim o Senhor fizer, nós queremos obedecê-lo, porque não tem propósito algum ouvirmos e não praticarmos. Oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Acompanhe a leitura do texto. Vou ler alguns versos, né, mais do que o comum, que geralmente a gente separa poucos versos, mas é importante nós lermos essa parte. Romanos capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícia da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes, companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor.
saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo, saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor, saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor, saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, Partobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, o nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves e palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábio para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saudai-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosíparo, meus parentes, eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saudai-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saudai-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. A único Deus e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. Glória a Deus. Provérbios capítulo 10, verso 7, na parte A, diz: a memória deixada pelos justos será uma bênção. A memória do justo é abençoada. Nenhuma outra versão, mas o nome dos perversos cai em podridão. A memória deixada pelos justos é uma bênção. Eu fico me perguntando por que é que Paulo se dá o trabalho de fazer uma lista, encerrando uma das cartas mais importantes. A turma que gosta de estudar sabe do que eu estou falando. Romanos é um tratado teológico, talvez uma das cartas mais teológicas, que tem o seu ponto alto, certamente no capítulo 8. Uma carta tão preciosa. E agora ele gasta praticamente um capítulo inteiro para fazer uma lista. Para fazer uma lista, para destacar alguns nomes. Eu penso, queridos, que ele não podia deixar passar o seu ministério, a sua vida, sem registrar a gratidão a pessoas que passaram por sua vida, por seu ministério, pessoas que deixaram marcas que não se apagam, pessoas relevantes que marcaram a sua vida e o seu ministério.
Ontem até falamos de uma mulher extremamente relevante, Dorcas. E por que ela se tornou relevante? E agora Paulo se dá esse trabalho de escrever, e poderia ser uma lista: saudai Adriana, saudai Lauricena, saudai Hélio, saudai Senilda, Rafael, Juana, saudai Cláudia, Devani, Juscela, Marlene, saudai Felipe, saudai Moisés, Júlia já está aqui, saudai Célia, saudai Alex, saudai TT, cadê TT? Desceu? Saudai Tereza, saudai Augusto, saudai Lívia, Patrícia, saudai Roque, um quase xará, saudai Tarcísio, saudai Mário, Luciano, saudai Joel, saudai Sérgio, saudai Flávio, eu bati um papo com ele ontem, saudai Milene, saudai Bernadette. E aí eu poderia pegar a lista de rol de membros dessa igreja. E quem sabe o pastor dessa igreja tem essa lista diante dele com pessoas que têm marcado, e não somente a dele, mas tem marcado a vida de outras pessoas neste lugar durante esses 21 anos. Registrar irmãs piedosas que abriram as suas casas e está na lista de pastores que talvez passou por essa igreja, para receber adolescentes, para receber crianças, para fazer da sua casa o começo de uma igreja, para cuidar de pessoas que o apóstolo Paulo não podia deixar de registrar. Talvez nunca ouvimos falar desse nome. E Paulo não está aqui oferecendo uma lista de nomes estranhos para você colocar nos seus filhos aí, aqueles que não têm, né? Tiver uns gêmeos aí, coloca lá Trifena e Trifosa, né? Não é essa a intenção de Paulo. Mas trazendo essa realidade de Provérbios, que a memória deixada pelos justos será abençoada. Quem são essas pessoas especiais para vocês? Quantos estão aqui na IPJ desde o início dela? Levanta a mão aqui, os remanescentes. Vieram para cá há 21 anos atrás, ou talvez nem para cá, ou para algum outro lugar, não é verdade? Que bênção! Teve problemas nesses 21 anos, meus irmãos, sim ou não? Teve ou não teve? Oh, se teve, eu conheço. De ministério, fiz 20, viu, Naguinho? De ministério. Tem problemas, irmãos. Tem lutas. Tem desafios. Igreja, seja bem-vindo. Se você achou que não tinha, seja bem-vindo. Tem muitos desafios. Mas é uma família. E nós não abrimos mão dela. Essas meninas lindinhas que vocês estão vendo aqui, hoje menos, mas já deu muito trabalho, desobedeci às vezes, por causa do pecado no coraçãozinho delas. Às vezes, fazia aquilo que o papai e a mamãe não queriam, mas eu não jogava elas fora. Eu queria elas e quero elas comigo, porque é família. E nós não abrimos mão. Mas eu penso, em especial você que chegou há 21 anos atrás, quantas pessoas especiais passaram na sua vida, deixaram marcas importantíssimas na sua vida, marcaram a sua história de forma positiva. O que essas pessoas fizeram para destacar dessa forma? Deixando de ser apenas um simples conhecido. Todos nós aqui temos uma turma grande de pessoas que você estudou, que você morou perto, que você teve em algum lugar, mas simplesmente
passou. Outros insistem em não sair nunca da sua vida. Tem quantos anos que eu não vi o Denilson? Eu dei um abraço no Denilson ali como se fosse eu estivesse com ele esse tempo todo. É lógico que a gente estava com saudade. Dei um abraço na Bia ali. Eles passaram quanto tempo, Denilson, lá em Teoflotônio? 1 ano. 1 ano. Vocês conhecem essa turma aí? Você sabe que não dá para passar despercebido. Dá, Naguinho. Entraram na nossa vida, nunca mais vão sair. Está na nossa lista, está na minha lista. Quero crer que eu esteja na dele. Tomara. Existem pessoas que apenas passam por nossas vidas, mas há aquelas que permanecem. E elas precisam ser lembradas. Pessoas que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da nossa história. Talvez ainda mais importante seja a pergunta: você já conseguiu se tornar alguém digno de ser lembrado, de estar na lista, de participar da história de uma outra pessoa? Será que o seu nome está na lista de alguma outra pessoa? O que é que vem logo depois do seu nome, quando a pessoa o menciona na sua lista? Qual o adjetivo que vem logo depois do seu nome? Por que é que alguém deveria lembrar de você? De que forma essas pessoas lembram de você? Mas preste atenção, Paulo aqui, ele não está, como eu disse, dando uma sugestão de nomes para você colocar no seu filho, mas o capítulo 16 de Romanos, Paulo revela com muito carinho o nome de pessoas que foram super especiais para ele. Pessoas que causaram impacto na sua vida. Pessoas que ele diz, olha, esses irmãos, eles colocaram a cabeça deles no lugar da minha. Pessoas que estavam dispostos a morrer se fosse preciso. Irmãs que era mais como uma mãe para mim. E eu até desafio a você, depois chega em casa e vai olhando cada um desses nomes aqui e o que tem depois do nome desses queridos aqui. Irmãos que fizeram parte da sua vida, que foram relevantes no seu ministério, que causaram um impacto no seu ministério, na sua vida. Talvez sejam nomes bem diferentes do que nós estamos acostumados a ouvir, mas o que mais me chama a atenção é o que diz a respeito de cada um. Eram indivíduos amados, cooperadores, ajudadores, que trabalhavam em favor uns dos outros. Eram lembrados pelo relacionamento que eles tinham com Deus. Queridos, como é que nós seremos lembrados? Outro dia estava conversando na igreja, na classe de pais. Eu disse para os pais, e eu faço um desafio a você a pensar nisso. Quando talvez você já não estiver, e os seus filhos tiverem que lembrar de você, qual é o valor que ficou em destaque para os seus filhos? O meu pai me levava na igreja, mas ele gostava mesmo, era de trabalhar. Ele amava a igreja, mas o trabalho dele... A minha mãe gostava de ir na igreja, mas a casa dela, o trabalho dela, o hobby dela... Quais os valores, quais os adjetivos que virão logo depois do seu nome? Na lista de pessoas. Como você deveria ser lembrado? O que vem logo depois do seu nome, quando alguém menciona o seu nome na igreja? O que vem logo depois do seu nome?
E eu não estou falando que você gostaria de ter uma evidência, ser lembrado para que o seu ego fosse inflado. Não, eu estou falando de relevância. E preste atenção que não existe nada mais relevante do que a luz. Não existe nada mais relevante do que o sal, e é isso que nós somos chamados a ser. Sal e luz. Tem algo mais relevante? O sol passa despercebido durante o dia? Eu estou falando de relevância. Tem gente que tem escrito logo após o seu nome, lamentavelmente. Eu quero crer que nessa igreja não tem esse tipo de pessoa, porque lá na igreja nós temos gente que tem escrito logo após o seu nome, tumulto. Tumulto. Deu uma briga, fulano está lá. Teve uma arranca-rabo lá, como diz, fulano, o nome dele está lá. Tumulto. Pensou, fulano pensou tumulto. Você tem sido sal e luz? Nada mais é relevante do que isso, que é esse o nosso chamado. Mas a mais relevância que o sal e luz é essa vida que nós precisamos devolver a Deus, e nós vamos prestar conta a Deus. Não se trata de uma preocupação de ter o seu nome em destaque para ser lembrado, alimentando o seu ego, o seu orgulho. Essas pessoas nem sequer pediram isso. Eu penso que Apeles não tenha dito para Paulo, coloca meu nome na lista. Eu não penso que a Trifena, a Trifosa tenha pedido Paulo para ser lembrado. Flegonte, Hermes. Não é isso. E o que eu estou dizendo para vocês não é esse destaque para inflar o seu ego, mas uma relevância na vida da igreja, na vida de pessoas. Mas também é uma outra lista aqui, que a partir do verso 17 ele vai dizer dessa lista, e Paulo descreve gente completamente diferente aqui da turma de cima, pessoas que causavam conflitos, dificuldades, egoístas, que estavam mais preocupados com o seu ventre, manipuladoras. E aí, queridos? Você quer fazer parte de qual lista? Em qual lista você está? É interessante notar que essas pessoas que Paulo está mencionando aqui, das quais ele diz que nós deveríamos nos manter longe, e nem sequer cita o nome dessas pessoas, estes Paulo não citou, não estão na lista de Paulo, não são pessoas que deveriam ser guardadas. Lamentavelmente, ele não listou os seus nomes, embora essas pessoas existam, mas elas não são relevantes no ministério de Paulo. Elas não foram sal, elas não foram luz, elas foram tropeço. E eu penso que você não deve ter uma lista de pedras de tropeço. Pessoas que você guarda no caderninho. Eu tinha um conhecido, um amigo na época, que ele tinha um caderninho, naturalmente, na sua mente, talvez não físico, com registro de mágoas. Registro de mágoas. Você, Flávio, fez isso comigo em 1998. Eu lembro, a reunião da UPH, dos jovens. Você falou isso comigo. Registrado. Existem pessoas que guardam lixo durante uma vida inteira. Pessoas que
passaram em sua vida e não deveriam de forma alguma permanecer. Pense em um molestador que passou pela uma pessoa molestada. Pense em um caloteiro que deu um cano em uma pessoa, alguém que te fez muito mal. Com isso eu não estou dizendo que você não deva amar e orar por essas pessoas, ou odiar e nutrir mágoas. Definitivamente não é isso. Mas às vezes as pessoas guardam aquilo que deveria jogar fora. E jogam fora aquilo que deveriam guardar. Porque não tem espaço ali, tem muito lixo. Tem coisa no coração que deveria ser abandonada. Essa semana, graças a Deus, que o aconselhamento terminou bem ali, alguém que esteve na minha casa procurando uma ajuda, e ela entrega ao Senhor a sua vida naquele dia, e foi uma bênção, e eu estava dizendo exatamente isso para ela: menina, qual que é a rotina da sua casa para colocar o lixo para fora? Ela passa 3 vezes na semana, lá na minha rua. Eu falei assim: se você guardar esse lixo a semana toda, e se você guardar esse lixo o mês todo, como é que vai ficar a sua casa? Terrível, com bicho, com podridão, fétida. E por que às vezes nós fazemos isso com o nosso coração? Todo dia alguém joga lixo em nós. E você então deve ter essa atitude de você mesmo, porque é responsabilidade sua, e não de quem jogou o lixo. A responsabilidade de manter esse coração, que é recipiente de tesouros limpo, é minha, é sua. Então, definitivamente, coisas que eu não devo lembrar, coisas que eu não devo guardar no meu coração, que é lixo, eu preciso jogar fora. Mas pessoas relevantes que marcaram a minha vida precisam ser lembradas. O que eu estou dizendo é que você não deve colocar lixo no lugar de tesouros. É muito bom quando conseguimos reconhecer e nos manter longe de quem nos afasta dos caminhos do Senhor. E eu digo para os nossos jovens e adolescentes: filhão, se essa amizade não te aponta para Cristo, se não está fazendo bem para você, se você não está conseguindo influenciar essa pessoa, ser sal e ser luz na vida dela, vaza, sai fora. Essa menina aí, cara, você tem que sair fora dela, ela não está te apontando para Cristo. Alguns chegam lá e falam assim: você não vai dar conta de permanecer com Cristo se você continuar namorando com essa menina. Sai fora. Quando nós temos essa sabedoria de saber exatamente quem deve permanecer, também é excelente quando nós podemos, como Paulo, listar uma série de pessoas especiais, amáveis, cooperadoras, que ajudaram, que ajudam, e se for preciso, algumas delas até arriscariam a vida por nós, empenhariam o nome delas por nós. E melhor ainda é ser alguém assim para o nosso próximo. E eu queria te desafiar a fazer um bom exercício aqui. E eu até peço os meninos aqui, do som aqui, que me ajude aqui. Eu queria que você, que faz parte dessa igreja, e também você que está aqui, não sei se tem alguém que você conhece, minha turminha aqui está conhecendo agora, não sei ali o Denilson, mas a Bia. Mas eu queria te fazer um desafio aqui. Quando eu estava falando dessa lista, tem alguém que você deveria agradecer hoje? Dizer obrigado por você. E como uma irmã teve outro dia lá, dizendo assim, não é para dizer Deus te abençoe, não. É para dizer assim, olha, muito obrigado.
você me deu uma palavra assim, tal dia. Eu queria te agradecer. Você foi relevante quando eu cheguei aqui. Será que aqui nós temos pessoas que estão um na lista do outro? Quando você está aqui nessa igreja, você reconhece pessoas que são ajudadoras, que são cooperadoras, que faz parte da sua lista. Eu quero que você ainda faça algo mais, e quem sabe hoje, eu não vou tomar o tempo aqui, mas seria bom se você pegasse o seu telefone e passasse uma mensagem hoje, se não daqui a pouco, dizendo assim: olha, eu quero te agradecer. Quero te agradecer pela sua relevância na minha vida, por aquilo que você fez por mim. Então eu queria que nós cantássemos essa canção. Enquanto nós cantamos essa canção, você vai se levantar. Pode, Naguinho? Pode. Você vai se levantar e você vai procurar alguém que faz parte da sua lista. Dizer: muito obrigado. Muito obrigado porque você faz parte da minha lista. Se tem alguém que não deveria estar, mas precisa estar na sua lista, mas por alguma situação esse relacionamento foi arranhado, e talvez cabe também um pedido de perdão, eu também te desafio a fazer isso. Nós não podemos passar a nossa vida, querido. Qual que é a garantia que você tem de amanhã? Quem sabe você vai listando durante o seu dia e vai dizer: eu não vou esquecer de pessoas que eu devo lembrar. E você vai sair do seu lugar e vai dizer: olha, eu agradeço a Deus por sua vida. Obrigado porque você faz parte da minha vida, faz parte da minha lista. E eu espero que logo após o nome dessa pessoa tenha algo extremamente relevante. Um cooperador, uma pessoa que te recebe com um abraço. É a orientação aqui, ósculo, abraços, amplexos, né? Então sai do seu lugar, seja encorajado em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa canção. Enquanto nós cantamos aqui, a turma canta. Se tem alguém aqui dessa turma aqui, batera, contrabaixista, que é relevante para você, sai do seu lugar, vem cá e diz isso para ele também. Diga: obrigado, meu querido. Obrigado por sua vida. Obrigado por você existir na minha vida. Então saia do seu lugar e compartilhe isso com o seu irmão. Diga, olhe no olho dele e diga: obrigado por você. Você já agradeceu os líderes dessa igreja, os seus diáconos que chegam cedo aqui para abrir a igreja para você? Os seus presbíteros que talvez ficam meia-noite, 1h da manhã reunindo aqui? Pode ir, Recebi um novo coração do Pai. Agradeça a Deus pela vida desse irmão. Olhe para ele e diga: obrigado por você. Você já agradeceu o seu pastor hoje? Transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão.
Não desista. Continue dizendo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Se você tem um tempinho aí, e eu acho que você tem, enquanto alguns irmãos abraçam, tem alguém que você deve passar uma mensagem agora? Você tem internet aí? Pede a internet da igreja se você não tiver. Mas passa uma mensagem para alguém, diz assim: olha, muito obrigado. Uma mensagem, ele não vai entender talvez. Depois você explica. Alguém que foi relevante no início da sua caminhada, quando você se casou. Está lembrado? Alguém que estava ao seu lado, te dando um conselho, te dando uma palavra. Talvez um padrinho que você convidou para o seu casamento e nunca mais agradeceu ele por nada. Passa uma mensagem para ele agora aí, gaste um minutinho, um áudio que seja, poucas palavras, e diga: muito obrigado por você existir na minha vida. Que nós possamos, queridos, manter gratidão no nosso coração. Pessoas que não podem sair da nossa vida. Se você ainda tem algo para fazer e para falar com alguém hoje à noite, faz isso. Durante o dia. Você falou que ia obedecer a Deus se Ele te falasse alguma coisa. Diga para Deus que você vai ser obediente. Nós vamos orar. Mais uma vez, agradecer a Deus. Vamos ficar de pé? Lá na segunda igreja a gente sempre termina assim, dando as mãos, né? Então vamos ligar aí, vai dando a mão quem está perto de você. E se estiver no corredor também, vai ligando os corredores. E vamos orar juntos. Deixa eu te dar um pequeno conselho. Eu amo muito a igreja do Senhor Jesus. Quando alguns colegas de ministério que não estão tão bem com a sua igreja, ou com o seu ministério, ou com a sua liderança, é muito comum, lamentavelmente, pastor não ser amigo, ou presbítero não ser amigo de pastor. É muito comum na igreja presbiteriana, lamentavelmente. Não é a realidade da segunda igreja lá em Teoflotone. Nós somos amigos, nós viajamos, nós comemos carne juntos, nós choramos juntos. Foi a primeira coisa que eu disse quando eu cheguei na segunda igreja. Eu falei assim: vocês acreditam em amizade de pastor e presbítero? Acredito, pastor, acreditamos. Assim, então é assim que eu preciso caminhar com vocês.
E às vezes nós escutamos até colegas que não estão tão bem, queixando-se da igreja. E isso não é razoável. Se trata da noiva de Cristo. No dia em que isso estiver no meu coração por alguma coisa lá na segunda igreja, eu tenho que pegar as minhas malinhas e não é mudar de igreja, é mudar de ministério, vou arrumar, vou catar latinha, vou fazer qualquer coisa, menos ser pastor. No dia que a igreja não for a coisa mais preciosa, que é a noiva de Cristo. Então deixa eu dar um conselho para você. Eu não conheço você, querido. E se o Naguinho tiver de corrigir, depois ele corrige alguma coisa que eu disser aqui. Ele tem mais tempo do que eu aqui. Não fale mal da sua igreja. Não fale mal da sua igreja. Ela tem problemas, como todos nós temos. É porque você não conhece a segunda igreja. Tem lutas, lutas e lutas. Mas é a nossa família. É a minha família. Deus me colocou ali. Eu tenho 13 anos que eu estou com aquele povo. Talvez eu fique a vida toda lá. Não fale mal e não deixe que ninguém fale mal da sua igreja. Com carinho, diga, não vamos falar mal da igreja, não. Como é que eu falo mal da igreja? Falando mal de você, falando mal do outro, falando mal um do outro, irmãos, que não deveria estar no nosso vocabulário, na nossa fala. Deveria ter adoração, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é ficar cantando, ó Naguinho, bem-aventurado és, Naguinho. Não é cantar, não. É adoração na vida, na comunhão, o dia a dia. Então, faça esse compromisso. Olha, minha igreja está aqui, ó. Você deu a mão à sua igreja aí. Família, assim que nós devemos caminhar. Então, não abra mão da sua igreja. Defenda a sua igreja. Defenda a sua família. Diz para as minhas filhas ali, ninguém é mais importante para mim, depois de Cristo, do que elas. Eu entro na frente, e assim da igreja do Senhor Jesus. Então agradeça a Deus por essa pessoa que está ao seu lado, essa pessoa que está atrás de você. Ore por ele e diz, obrigado, porque o Senhor me plantou neste lugar. Talvez há 21 anos, talvez há 10, talvez há 15, talvez há 3, talvez há um mês você está aqui. Entenda que se trata de família. Família nós não negociamos. Nós resolvemos. Nós perdoamos. Nós amamos. Nós nos abraçamos. Nós choramos. Nós nos alegramos juntos. Mas nós não abrimos mão. Agradeça a Deus porque você é família IPJ. E continue a trazer outras pessoas para aumentar o número dessa família. Obrigado, meu Deus. Essa família preciosa que o Senhor plantou neste lugar aqui há 21 anos. Que bênção essa igreja, meu Deus. Como o Senhor tem abençoado este povo. Quantas pessoas foram tocadas, foram transformadas, casamentos, famílias que se uniram, que constituídas neste lugar. Quantas pessoas batizadas nesses 21 anos aqui, meu Deus. Quantas pessoas que estavam perdidas e foram encontradas pelo Senhor e hoje caminham nessa família. Ajuda-nos, Deus, a estar comprometido com essa família, totalmente comprometido com essa família, não abrindo mão dessa família. E quando, se porventura, porque é comum, algo se levantar para quebrar a comunhão, o nosso coração fortalecido pelo Senhor, liberar perdão uns para os outros, andando, caminhando, vivendo em comunhão uns com os outros. Quantas pessoas relevantes o Senhor tem colocado aqui, levantado aqui, meu Deus. Que cresça dia após dia, sendo sal, sendo luz nessa terra, nessa cidade, sendo extremamente relevantes para essa cidade e para o teu reino nesta terra, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado, Naguinho. Que coisa boa, né, irmãos?
Que gostoso. Eu já estou até pensando na nossa marca aqui, para nós estabelecer a marca do ano que vem aqui e para sempre. IPJ, a família do povo de Deus. Pode ser? Você concorda? Você gosta? Uma família para a glória de Deus. Pronto, então fechou. Essa vai ser a nossa marca. Então, debaixo daquele IPJ ali, ó, nós vamos ter aqui, ó, uma família para a glória de Deus. Fechado? Combinado? Nós vamos celebrar o Senhor. É só o começo. À noite tem mais. Então, à noite, mulheres, você vai vir com um sapatinho mais baixinho. Porque nós vamos ter uma recepção aqui gostosa para você. E a chuvinha não nos permitiu não jogar uma areinha lá embaixo. Então você vai pisar na areia. Eu não vou falar para você vir de chinelinho porque está muito frio. Senão a gente vai fazer praiano lá embaixo. Tá? Você vai se sentir na praia. Então, à noite você, mulher, vem com um sapatinho baixinho. Que nós vamos ter uma recepção gostosa ali embaixo. Tem bolo, tem um salgadinho gostoso, uma tortinha gostosa. Nós vamos celebrar e comemorar. E aniversário tem que ter bolo, né? Tem que ter bolo. Então nós vamos celebrar ao Senhor. Nós vamos ficar de pé, vamos encerrar o nosso culto. Agradecendo ao Senhor. Bondade e misericórdia que Ele tem derramado sobre nossas vidas todos os dias. Como tem sido precioso. E depois nós vamos terminar cantando, adorando o Senhor. Então nós vamos orar, vamos encerrar o culto e logo depois você vai celebrar o Senhor antes de sair. E depois que terminar a canção, aí você pode mais uma vez cumprimentar o seu irmão. E nós vamos em paz para logo mais às 18h30 estarmos de volta aqui. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Eu vou chamar o Cornélio aqui. Vem cá, Cornélio. Cornélio, eu chamo ele de presbítero amado. É meu amado Gaio. Você lembra que Paulo falava o amado Gaio? É o Cornélio. Os outros não ficam com ciúme não, é porque aqui é especial. Esse é o meu amado Gaio. Cada um dos outros eu tenho alguma coisa para escrever lá do lado. Coisas boas. E esse aqui é o meu presbítero amado, amor puro. Que vai encerrar aqui o nosso culto, orar por nós e agradecer ao Senhor pela nossa vida. Senhor, nós queremos neste momento glorificar o Teu nome, Senhor. Porque, ó Deus, só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Te louvamos, ó Deus, por as palavras do Senhor ao nosso coração nesta manhã. Que possamos, ó Deus, tirá-las destas palavras, lições para as nossas vidas práticas. E possamos viver, ó Deus, uma vida santa diante do Senhor. Uma vida onde o Teu nome é glorificado. Uma vida onde o Teu nome é exaltado. Uma vida onde o Teu nome, ó Deus, é acima de todos os nomes. E nesta manhã, Deus, através do apóstolo Paulo, aprendemos, ó Deus, lições que podemos, ó Deus, tirar para as nossas vidas práticas. Que possamos vivenciarmos, ó Deus, dias das nossas vidas aqui na terra. Momentos como Paulo viveu, de gratidão, de glorificação ao nome do Senhor. Que todos aqueles, ó Deus, que pertencem a essa igreja, independente de raça, de cor, independentemente de idade, todos fazem parte, ó Deus, do Teu reino. Todos fazem parte desta história. Que um dia, ó Deus, o Senhor contou aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, sermos agradecidos ao Senhor por todos os feitos do Senhor, por aquilo que aprendemos, ó Deus, pelo menor aluno desta igreja, aquela criança, aquele exemplo de mãe, aquele exemplo de pai,
aquele exemplo de presbítero, aquele exemplo de diácono, aquele exemplo de professor de escola dominical. Deus, que nós possamos espelharmos nessas pessoas e vivermos, ó Deus, uma vida santa diante do Senhor. O que importa, ó Deus, é vivermos para Ti. Vivermos de forma a fazer diferença neste mundo tão temível, que muitos não conhecem o Senhor, que através de nós possam conhecê-lo, o Senhor Jesus. Colocamos diante do Senhor a vida do pastor desta igreja, Deus, que carece das nossas orações. Visita o teu servo, Senhor. Derrama a tua graça sobre o teu filho, sobre a tua família, sobre a sua esposa adoentada. Que o Senhor derrama a tua graça neste momento. Que o teu olho, Senhor, visite, ó Deus, a vida da Adriana agora, doente, em nome de Jesus. O Senhor repreende esta enfermidade, ó Pai, no nome de Jesus. Que teu Espírito, Senhor, venha trazer, ó Deus, paz, alegria, consolação no seu coração. Que a enfermidade, ó Deus, não venha, Senhor, a nos abater, mas que possamos crescer no Senhor, para o louvor da tua glória, Senhor. Pai, nós colocamos a vida do conselho desta igreja nas tuas mãos. A vida do Hélio, a vida, ó Deus, do Devani, a vida do Felipe, ó Deus. Toma o teu filho nas tuas mãos. A vida da Melissa, a sua filhinha, coloca diante do Senhor, ó Deus. Que eles sejam, ó Deus, fortificados na graça do Senhor e restaurados, ó Deus, através do teu Espírito. Deus, nós oramos, ó Deus, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo nesta manhã. E o Senhor, ó Deus, nos dará um dia guardado na tua presença e nos trará aqui neste lugar novamente para glorificarmos e exaltar o teu santo nome. Nós oramos nesta manhã, ó Deus, com ações de graça, no nome santo de Jesus. Amém e amém.